Shalom a todos! Estamos aqui para falar sobre o nome divino, o nome de Deus, Jeová. Assim como Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome, tornei o teu nome conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles. Então Jesus entendia que era importante tirar tempo para glorificar o nome do Pai, e isso aumentaria o amor dos seus seguidores pelo nosso Deus, Jeová, também pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Com certeza, aumentar o amor pode nos tornar pessoas melhores, não é verdade? E estamos aqui nesse vídeo, de forma respeitosa, lembrando das palavras do profeta que disse que os que temiam a Jeová falavam uns aos outros, cada um com seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. O fato de conhecermos o nome divino deveria nos ajudar a ser pessoas melhores, né? Aumentar nosso amor por Jeová Deus, pelo próximo, e sabemos que é isso mesmo que nosso Deus deseja. Embora Ele tenha promessas para o futuro, Ele quer nos ajudar todo dia a sermos pessoas melhores. E nós precisamos consultar fontes disponíveis que nos ajudem a aumentar nosso conhecimento, nosso respeito pelo nome divino. Quando falamos em fontes disponíveis, queremos nos referir aos manuscritos bíblicos, os manuscritos hebraicos, especialmente aos textos hebraicos massoréticos. Massoréticos quer dizer que tem as consoantes e as vogais escritas ali, porque foi um grupo de escribas, chamados massoretas, que desenvolveram esse texto a partir do VI século. Colocaram as vogais no texto bíblico. Isso consideramos que foi muito bom, porque nos permite saber a pronúncia também do nome divino, como ocorria dentro da comunidade hebraica. Nós temos aí no nome divino as 4 letras, as consoantes Yud, Re, Vav, Re, Y, H, V, H, e as vogais Shevá, Rolam, Kamatz, essas vogais aqui, E, O e A, formando então a pronúncia do nome divino, e Yehová, a tradução em português, nós temos Jeová. E ali no Salmo 116, versículo 5, destaca que Jeová é compassivo e justo. Nosso Deus é misericordioso. Então esse é o nosso Deus, Deus de amor, Deus grandioso, e também com seu amor quer nos ajudar a sermos pessoas melhores. E para melhorarmos a nossa adoração, também é importante termos conhecimento da língua hebraica em alguns pontos que nos ajude a perceber a fidedignidade do nome divino, a legitimidade do nome divino, conforme ele está disponível nessas fontes, nos textos bíblicos hebraicos massoréticos. Nesse sentido, nós recorremos a algumas fontes, alguns códices que estão disponíveis digitalizados hoje em dia, como, por exemplo, o Códice de Leningrado. Ali, nós encontramos o nome Yehová, grafado corretamente 263 vezes. Para isso, nós realizamos uma pesquisa, na qual nós podemos ali fazer uma busca do nome divino dentro do texto digitalizado, e aí fomos printando cada página na qual a gente encontrava o nome divino Yehová grafado corretamente em hebraico dentro desse códice. Esse códice de Leningrado, ele é a base das Bíblias hebraicas modernas, tá bom? Então, o texto do Antigo Testamento, hoje, ele é, na maioria das vezes, baseado aí no Códice de Leningrado, que foi produzido no ano 1008 depois de Cristo. Com a ajuda da tecnologia, a gente consegue mais tempo, né? Consegue dar o zoom e printamos folha por folha, coluna por coluna, o nome divino e Yehová, conforme a gente foi se deparando com ele. Dedicamos bastante tempo, exige muita paciência, né? Especial a colaboração do professor Queruvim, nos ajudando aí para que a gente pudesse estar fazendo essa pesquisa. E é muito importante porque se imaginava que o nome divino ocorresse aí no Códice de Leningrado cerca de 50 vezes. Mas quando nós fomos pesquisar de forma detalhada, nós encontramos o nome divino cerca de 263 vezes grafado corretamente e Yehová.
Então, isso mostra que quando a gente tem paciência, quando a gente tem disponibilidade de tempo, de interesse, é possível encontrar o nome divino no texto bíblico hebraico massorético, muito mais até do que o que a gente imaginou. Então, nessa plataforma é que arquive.org nós conseguimos fazer essa pesquisa mais detalhada, né? Agora, se falamos de textos bíblicos hebraicos massoréticos e manuscritos, um dos mais famosos dentro da comunidade judaica é o Códice de Alepo. Alepo é uma cidade da Síria. Em 920 foi produzido esse códice por Shlomo Ben Buyar, e depois ele foi corrigido por Ben-Asher. Então, um códice muito elegante, muito bem produzido e confiável. E claro que foram feitas cópias desse códice também por aí, e hoje em dia ele está disponível, digitalizado. Vamos também fazer uma pesquisa nessa mesma plataforma, arquivo.org, porque se imaginava que esse códice ele teria aí, no mínimo, o nome divino grafado corretamente 10 vezes. Quando nós fomos realizar a pesquisa, nós encontramos Yehová grafado corretamente dentro desse códice muito mais vezes. Então, com a ajuda da tecnologia, do Zoom, nós percebemos que o nome divino Yehová, ele ocorre mais de 206 vezes dentro desse códice de Alepo. Isso foi uma grande surpresa para nós, né? Então, dedicando aí um pouco de tempo, de paciência e de respeito que o nome divino merece, nós encontramos o nome Yehová dentro dos textos massoréticos hebraicos, como esse códice de Alepo aí, né? E a surpresa, como eu disse para vocês, é que se imaginava que ele estava aí escrito, né, grafado corretamente, pelo menos 10 vezes, mas nós encontramos 206 vezes o nome divino Yehová. Então, isso mostra que os textos hebraicos massoréticos, eles de fato trazem o nome de Deus. E nós podemos constatar isso, né? Se você pessoalmente quiser também realizar a pesquisa, isso é possível, porque essa plataforma ela é gratuita, né? O acesso. Então, nós percebemos que dentro do texto massorético há muitas evidências do nome divino grafado como Yehová. Só tem esses manuscritos? Na verdade, não. Temos mais de 1000 manuscritos em hebraico que trazem o nome divino grafado corretamente Yehová. Temos lá os arquivos de Firkovitch, né, que são uma riqueza muito grande, né, que hoje muitos deles estão digitalizados, estão na Biblioteca Nacional de Israel, que foram arquivos de Ginsburg, né? Então, temos muitos outros que, de fato, trazem o nome divino Yehová. Mas se popularizou em meios acadêmicos e religiosos que o nome divino Yehová seria uma pronúncia acidental, seria uma pronúncia artificial, misturando as vogais de Adonai com o tetragrama que gerou, então, Yehová. Essa proposição se tornou muito popular, mas nós vamos ver aqui que ela não tem fundamento. Por quê? Porque as vogais que são escritas em hebraico, elas precisam seguir as regras da fonética do hebraico e as regras de formação de sílaba também. Por exemplo, para formar uma sílaba, tem que ter uma consoante e uma vogal. Ou, isso aí seria uma sílaba aberta. Ou ainda, consoante, vogal e uma consoante. Seria uma sílaba fechada. É interessante que na língua hebraica, quando uma palavra termina com a consoante Re ou com a consoante Aleph, então se diz que aquela sílaba ali é uma sílaba aberta. A peculiaridade do hebraico. E as vogais, elas se encaixam aí, dentro dessas regras. Se tiver uma vogal, uma consoante, forma uma sílaba. Se tiver só uma semivogal com a consoante, então não formaria sílaba. Então, nós vamos ver que, sabendo das regras da fonética do hebraico, isso nos ajuda a verificar quando o nome divino foi grafado corretamente e quando não. Tá bom? Então vamos aqui ao nome Yehová, conforme ele é encontrado, né? Se separarmos a primeira sílaba, nós temos Yerro.
Temos aqui o Yud e Re, que são as consoantes, o Yud, o Iod, acompanhado do Shevá, que é a letrinha E. Essa é uma semivogal. Então, Ie, com o H que tem o som de Re. No meio da sílaba, ele vai ter som de Re. Ie, Ro, que é a vogal O, que é o Rolen em hebraico, a vogal longa. Então, primeira sílaba é uma sílaba aberta, nós temos uma vogal longa, né? Uma sílaba que ela não é a tônica, então é a pré-tônica. Tem uma vogal longa e está correto. Agora nós temos a segunda sílaba que é Vá, né? O Vav e Re, aqui as consoantes Vav e Re, e a vogalzinha aqui embaixo que é a Kamatz, a vogal A, a vogal forte, tônica. Então aqui é a sílaba tônica. Ela é aberta e tem uma vogal longa e está correto de acordo com as regras de tonicidade, as regras fonéticas da língua hebraica. E nesse ponto é importante a gente dizer uma coisa que é simples e ao mesmo tempo necessária, que as vogais A e E têm características e tonicidades diferentes. Essa semivogal aqui, A, que você vê aqui nesse formato, chama de Hatef Patá em hebraico. Vogal A, Hatef Patá. E temos aqui a semivogal E, que seria o Shevá. Bom, esses dois pontinhos chamados Shevá. Por que é importante saber que eles têm uma diferença? Porque as pessoas dizem, as vogais de Adonai, A ou A, elas se misturaram ao nome divino, inclusive a semivogal A se transformou em semivogal E. Já vamos ver, né? As pessoas propõem que esse Azinho, essa semivogal Hatef Patá, se transforma em uma semivogal E. Seria o Shevá, lá no nome divino, quando ocorre Ie, Rová. Vamos ver por que não. Mas primeiro, a ideia é a seguinte, ó, você está vendo aí essa letrinha A? Esse tracinho aí, aqui seria o Patá. As pessoas dizem que ele vai embora, ele se esvai e se transforma num E. Seria o Shevá, que vai se encaixar no Iod, no Y, como Ie, de Yehová. Mas nós asseguramos que não. Por quê? Procuramos exemplos dentro da língua hebraica para verificar se esse fenômeno acontece. E verificamos que ele não acontece. Porque a letra semivogal A, esse Tef-Patá, ele já é uma semivogal, já está reduzida. Então não tem como se esvair ou se reduzir ainda mais ou se transformar em uma semivogal que seria a letrinha E, Shevá. Então nós vamos ver que não, que essa é uma proposição equivocada. Muitas obras de referência e formadores de opinião, eles dão a entender que isso acontece. Que essa vogalzinha A, chamada de Hatef Patá, que aparece logo no início do nome Adonai, ela vai se misturar com a letra Iod, do hebraico, né? Que a gente translitera como Y. Aí, esse A, esse Hatef Patá, o Patá vai embora, se esvai, e fica só o Shevá, no caso do nome divino. Vamos ver por que isso é um equívoco. As vogais do nome divino Yehová não são uma mistura com Adonai. Então, por que podemos afirmar isso? Bom, para falarmos sobre a vogal A, no hebraico nós temos três. Temos uma vogal A tônica, forte, que é a Kamatz, que pode se pronunciar em português Kametz. Vogal A forte, tônica, Kamatz. Vogal A breve ou média, Patá. E a vogal mais curtinha, mais abreviada, pela metade, uma semivogal, seria a vogalzinha A, que a gente conhece como Hatef Patá. Então, a vogal mais forte, o som mais pleno, mais intenso, mais tônico, A, Kamatz. Outra vogal A, breve, Patá. E a vogal muito, muito abreviada, semivogal na verdade, né? A semivogal Hatef Patá, vogalzinha A, ela é uma semivogal, classificada entre as vogais semivogais Hatafim. Então, Hatef Patá, letrinha A semivogal Hatafim. Hatafim, ou Hatef, quer dizer metade, meia vogal, semivogal. Ela é um som muito, muito breve. Não tem como reduzir mais, porque na escala de som, ela já está reduzida ao máximo, na tonicidade, né? Então, essa semivogal aí não tem como reduzir ainda mais, porque na escala tônica ela já está
no seu grau de redução máximo, tá bom? As pessoas propõem que esse Azinho, essa semivogal atef patá, se transforma em uma semivogal E. Não se verifica isso dentro da língua, não tem esse fenômeno dentro da língua hebraica. Alguns também dão a impressão de que essas vogais são aleatórias, isso é complicado demais, o escriba escreve lá de qualquer jeito, e a gente é que fica sem saber, não tem como verificar. Na verdade, muitos professores não querem falar das regras da fonética, da morfologia relacionada ao nome divino. Então a gente fica confuso, fica em dúvida sem saber se tem como a gente verificar. Mas tem sim como a gente verificar de acordo com as regras da fonética e da morfologia do hebraico. É só que alguns professores não comentam essas regras e a sensação de dúvida ela aumenta, mas é possível verificar sim. Então as pessoas dizem, olha, essa letrinha A, ela se esvai, se transforma em letrinha E. Será que esse fenômeno acontece dentro da língua, com outras palavras? Nós buscamos e percebemos que não tem nenhuma palavra com Hatef Patá, letrinha A, que se transforme aí num Shevá. Buscamos aqui o exemplo da palavra Anashim. Começa com Aleph. Você está vendo aí o Aleph, ele não é letra A. Em português, o Aleph não tem tradução, tá bom? Então é preciso colocar uma vogal. Então colocamos aí a vogal, que é o Hatef Patá, e a palavra inicia assim, né? Anashim, homem ou humano. Agora, se alongarmos a palavra, se colocarmos aí um prefixo, será que mudaria então essa letrinha A ia se transformar em E? Então vemos aí em hebraico Verhanashim, significa homens. Então ali debaixo do Aleph continua o Hatef Patá, continua a vogalzinha A. Não houve aquela transformação que as pessoas propõem que aconteça. Também buscamos outra palavra mais conhecida, Adon, Senhor. Inicia também com o Aleph, não tem tradução em português, coloca a vogal, que é a letrinha A, e vamos ver se, colocando um sufixo, se haveria transformação. Então, temos aí Adoni, meu Senhor. Continuou do mesmo jeito, a vogal A, Tef Patá, não se transformou em Shevá. E Adoneino, um prefixo maior, né? Significa meu Senhor, nosso Senhor, aliás. Nosso Senhor, e aí, nesse caso, a vogalzinha semivogal A permanece a mesma, não se transformou em semivogal E, Shevá. Então, esse palpite de que A se transforma em E, ele não é verificável quando se trata aí desse Atef Patá, essa vogalzinha A em hebraico, tá bom? Então, embora seja muito popular no meio acadêmico e religioso, não encontra respaldo dentro da própria língua hebraica. Alguns vão insistir e vão dizer assim, mas é porque a letrinha Y do nome divino, na verdade o Iod, né? Em hebraico, o Iod, o Yud, quando a gente translitera para outras línguas, a gente tem que colocar Y, não é? E o Iod, ele não é uma gutural, quer dizer, ele não se forma na garganta, é uma letrinha que não é gutural, não é produzida na garganta. Como não é produzido na garganta, então não é acompanhado da vogal A, da vogal Hatef Patá. Alguns dão a entender que essa vogal A, Hatef Patá, só acontece nas letras Aleph, Re, Het, Ain e Resh, que são as guturais, quer dizer, são produzidas na garganta. Então eles dão a entender que se a letra não é gutural, não vai ter Hatef Patá. Mas essa ideia popular, ela não está respaldada dentro da língua hebraica. Nós fomos pesquisar em toda a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento em hebraico, Antigo Testamento e Novo Testamento em hebraico, e nós encontramos ali 17 outras letras que não são guturais e que também recebem sim o Hatef Patá. É o caso das letras palatais também, como seria o caso do Yod, que seria o Y, que está no grupo das palatais. Nós encontramos letras palatais que também recebem o Hatef Patá. Então, se as pessoas dizem que no nome divino, esse Yud, essa letra Y, Yod, não receberia o Hatef Patá porque não é uma gutural, esse argumento, no mínimo, está incompleto. Por que está incompleto? Porque nós encontramos outras letras que não são guturais, que recebem sim essa letrinha A, que recebe esse Hatef Patá.
Nós temos, por exemplo, uma bilabial, que é a letra Vav, recebendo o Hatef Patá nesse texto, tá? Ela não é uma gutural, mas tem a letrinha A. E para surpresa de todos nós, encontramos no Salmo 144:15 um caso em que o Iod recebe o Hatef Patá. Tá? Nesse manuscrito aí existe. Em outros manuscritos, como o Sasson, não ocorre. Então, foi erro do escriba? Está correto? Nós não sabemos. Mas, de qualquer forma, existe aí uma possibilidade de acontecer casos como esse que a gente se deparou. Então, aquele argumento de que a letra Iod não recebe Hatef Patá, ele pode estar incompleto. Né? Mas nós precisamos aprofundar a pesquisa, porque assim, alguns dizem, olha, quando a expressão Adonai e Yehová, Adonai acompanhado do tetragrama, dentro do texto, então aí as vogais de Adonai se sobrepõem ao nome divino, se misturam. Será mesmo? Nós encontramos muitas vezes dentro do texto massorético a expressão Adonai, que é Senhor, e o tetragrama, no caso, que com as vogais seria Yehová. Mas como é que está escrito lá? Está escrito geralmente Yervi, é uma das formas, Yervi. E, no caso, essa letra E e essa letra I, as vogais E e I, não são as mesmas vogais ao A de Adonai. E tem mais. Na primeira sílaba, Yer, ali não se forma uma primeira sílaba. Por quê? Porque falta uma vogal. Talvez você pense, mas não tem a letrinha E? Ali é uma semivogal, é o Shevá. Essa semivogal não tem força para formar a sílaba. Então ali está faltando uma vogal para formar a primeira sílaba. Então essa escrita ficou incompleta, ficou truncada. Por isso mesmo se diz impronunciável. E se popularizou a ideia de que o nome divino seria impronunciável, porque no hebraico, de fato, do jeito que está escrito aí, não forma a primeira sílaba, não teria como pronunciar. A segunda sílaba, vi, não está de acordo com os nomes judaicos hebraicos. Terminados em vav e re, tem som de vá e não de vi. Então ele trocou ali a vogalzinha i. Então, nesses casos, o nome divino ficou realmente impronunciável, porque essa era a intenção do escriba. Por uma ideia religiosa, eles achavam que o nome divino não podia ser popularizado, tinha que ser mantido sagrado, não conhecido do público. Encontramos também a escrita Yervi, nesse caso Adonai Yervi, em 115 amostras, né? Já sabemos que E e I não são as vogais de Adonai, não está ocorrendo aí a sobreposição. Também encontramos a expressão Adonai Yehovi. Yeho, primeira sílaba está correta. Vi, já sabemos que está trocada ali a vogal. Então, nós pesquisamos e encontramos essas expressões dentro do texto hebraico massorético. Mas, de novo, verificamos que não acompanha aí as vogais de Adonai no nome divino. Outra expressão muito comum, muito ampla dentro do texto hebraico massorético é Yervá. Há um problema aqui nessa primeira formação, porque dentro das regras do hebraico, das regras da fonética, está faltando uma vogal. Então não está formando sílaba. Então ficaria incompleto, truncado, não teria como pronunciar em hebraico. A última sílaba, vá, está correto, de acordo com os nomes hebraicos, terminados em vav e re, som de vá. Então, percebemos que na expressão Yervá, as letrinhas E e as letrinhas A não são as mesmas vogais de A ou A, de Adonai. Então a expressão Yervá Elohim é muito comum dentro dos manuscritos hebraicos massoréticos. Fica faltando ali a vogal do meio, né? Que seria Yehová. E essas vogais E e A não são as mesmas vogais de Adonai. Agora, a gente encontra, escrito corretamente, Yehová Elohim. Tá? Então, pelo menos 23 vezes nós encontramos aí corretamente Yehová Elohim. Tem mais vezes, né? Mas é porque o texto é muito grande, não deu para pesquisar tudo. Temos alguns versículos mais adiante para mostrar a ocorrência correta do nome divino. Mas, por enquanto, algumas pessoas ficam assustadas. Bom, se os escribas mexeram no nome divino, então não tem como a gente saber. As escrituras estão adulteradas, a gente está perdido. Será mesmo? Na verdade, não. Nós não estamos sem saber como é a escrita do nome divino. Foi feita uma pesquisa, especialistas se debruçaram, né, sobre o texto hebraico, perceberam que os escribas fazem anotações gramaticais, indicando alguma alteração ou outra, por questões estilísticas,
questões fonéticas. Essas anotações são chamadas de Kereketiv. Anotações no meio, em cima, Masorah Parva, Masorah Magna. Então, na Bíblia Hebraica Stuttgartense, encontramos 1.272 casos de Kereketiv bem anotado. Ou, também, aqui, esse estudo traz a Bíblia Rabínica, em que são encontradas anotações de 1.548 casos. Quer dizer, onde tem alguma indicação de alteração, ficou anotado, dá para verificar. Não precisa a gente ficar desesperado achando que tudo foi alterado. Elias Levita também menciona pelo menos 848 casos. Então, dentro do texto hebraico, que foi muito bem produzido, quando os escribas faziam alterações gramaticais, eles anotavam, chama de Kereketiv. No caso do nome divino, não tem anotação. Por que não? Aí é um querer perpétuo. Quer dizer, foi pela tradição religiosa que fizeram aquelas alterações. Mas aí, a tradição religiosa, Jesus Cristo disse para a gente tomar cuidado, né? Porque às vezes a tradição dos homens, ela pode até mesmo invalidar a palavra de Deus. Então, não é porque é uma tradição de um grupo que todos têm que seguir. Às vezes a pessoa é muito exigente, ela diz, eu não confio no texto massorético produzido pela família Ben Asher. Mas tem outros sistemas de escrita, como o sistema de escrita da Masorah Baveli. Temos aí o Targum de Onkelos, que é um manuscrito que é denominado OR, em 467. Ele estava disponível na Biblioteca Digital Britânica. O link dele ficou inativo, mas nós recorremos à Biblioteca Nacional de Israel. Lá também nós encontramos esse Targum, que ele é muito interessante, que ele coloca tanto a escrita massorética Ben Asher de um lado, com o nome divino aqui a gente percebe, Yehová, como também a escrita massorética do sistema Baveli, sistema babilônico. E no sistema babilônico, a escrita do nome divino também acontece, né, os pontos acima, como Yehová. Então, mesmo em outro sistema de escrita, o nome divino também está preservado e grafado como Yehová. É muito interessante da gente perceber que sistemas de escritas diferentes também preservaram o nome divino. Então, fazendo um resumo, percebemos que no Códice de Leningrado é possível encontrar o nome divino grafado corretamente 263 vezes. No caso da expressão Yervi, quando você se deparar lá, sabe que a primeira sílaba não está se formando e a última sílaba está com a vogal trocada. Quando se deparar com Yerro, Vi, Yerro está correto, Vi está com as vogais trocadas. No caso de Yervá, Yer está faltando ali uma primeira sílaba e Vá está correto, né? De acordo com a historicidade dos nomes hebraicos. Então veja que conhecer as regras da fonética do hebraico nos ajuda a verificar onde está grafado corretamente, perfeitamente o nome divino. Fazendo um resumo aqui, então. Será que se o escriba tirar o Hatef Patá, né, ele se esvai e troca, se transforma em Shivá, fica exato a palavra? Verificamos que na expressão Adonai Yervi, por exemplo, ficou uma palavra truncada, né? Então, as vogais ali E e I também não são as vogais de Adonai. Então, não há sobreposição com a palavra Adonai. E mesmo também, lá no hebraico, ficou até impronunciável, né? Com escrita impronunciável, incompleta. Então, essa suposição de hibridismo, de sobreposição de Adonai com Yehová, ela não suporta testes fonéticos, textuais dentro da própria língua. Quando a gente vai fazer comparação filológica textual, essa suposição, esse palpite, ele não se sustenta. O que se revela? Que Yehová é uma escrita legítima, fidedigna, dentro da língua hebraica. Ela ocorre dentro do hebraico, está de acordo com as regras dessa língua. E Jeová é uma tradução em português muito legítima, está muito correto. Então, não resulta aí de uma mistura com Adonai. Então, é bom a gente ter ciente que as vogais, elas seguem as regras da fonética, as regras morfológicas do hebraico, inclusive influencia na tonicidade e na escrita adequada do nome divino, como vemos aí, Yerro, sílaba aberta, pretônica, com vogal longa, e Vá, sílaba tônica, aberta, com vogal longa. Está tudo correto dentro das regras de tonicidade da língua hebraica. Alguns chegam a dizer que Iê ou Yerro é uma invenção, mas percebemos muitas palavras dentro do hebraico que começam com Iê e algumas com Yerro. Yerushalayim, Jerusalém, né? Ou ainda Yerihó, Jericó. Desde longos tempos aí nós temos as vogais E, I e O. Lá Yehová, grafado plenamente.
Temos nomes judaicos como Shem, Sem, o filho de Noé, né? Ou mesmo Yaakov, para Jacó. Então, temos aí as vogais E, O e I muito presentes na língua hebraica. Isso não é invenção do texto massorético. As palavras estão presentes, não tem invenção, né? Elas ocorrem com naturalidade, fazem parte da língua hebraica. Além do mais, tem outra linha de evidência que nos ajuda a ver a fidedignidade, confiabilidade do nome divino Yehová, que são os nomes dos próprios judeus, que começam com Ierro, quando tem as letrinhas Yod e Re. Então, temos nomes como Yehoshafat, rei Jeosafá, Yehoshua, Josué, que mais tarde se tornou Yeshua, Jesus. Esse nome, Yehoshua ou Yeshua, significa Jeová é salvação. Isso mesmo, Jeová é salvação. E Erro, ou Iê, é parte do nome divino. E está ali incluído no nome de Jesus, mostrando que Jesus é o meio de Jeová nos salvar. Jeová Deus e seu Filho estão trabalhando juntos para nos salvar. E esse inicial Ierro é igualzinho ao nome divino, Yehová. São cerca de 17 nomes que começam com Ierro, tá bom? E por que os judeus têm esse costume? Por causa da bênção sacerdotal. Deus ordenou que os sacerdotes deveriam abençoar o povo em voz alta no templo. E a bênção sacerdotal, ela era falada, todos ouviam, todos escutavam, até os tempos de Jesus, até antes da destruição do templo em 70 era comum. Então, devido à bênção sacerdotal, o povo escutava o nome divino, e entre os judeus, eles encaravam que colocar parte do nome de Deus nos seus filhos era uma busca por bênçãos. Não era pecado e nem era proibido. Então, esses nomes permanecem historicamente na língua judaica. Essa pronúncia e erro nunca foi perdida. Nunca foi perdida. É claro que existem nomes que terminam com Iá ou Iar. Sim, esses nomes existem também. É parte do nome divino? É, mas está lá também no final do nome e não no início. Esses casos aqui mostram muito bem como Yehová está grafado corretamente. É uma escrita confiável, está bem embasada histórica e filologicamente dentro da língua hebraica. E é interessante perceber que os judeus eles sabiam a pronúncia do nome divino lá no primeiro século. A Tosefta hebraica, em Shabbat 13:5, registra que os cristãos escreviam o nome de Deus nos seus livros. É isso mesmo. Lá em Shabbat 13:5 diz que os Minim escreviam nos seus livros, o Gilionim, que eram os evangelhos, o nome de Deus. Essa expressão Minim, a sinagoga de Genizar revela que eram os nazarenos. Sim, os nazarenos, aqueles que seguiam Jesus e que adoravam Jeová. Eram bondosos, pacíficos. Não tinha nada a ver com aqueles que depois se tornaram lá ditos cristãos em Roma, né? Esses cristãos nazarenos, eles escreviam o nome de Deus nos seus livros, que eram os Gilionim, os evangelhos. Mas a comunidade da época reprovava, indicava esses livros para serem queimados no fogo. Mas o registro histórico está aí, não podemos ignorar que os primeiros cristãos conheciam-se o nome de Deus e o escreviam. Certamente, depois, no texto massorético, nós conhecemos a pronúncia como Yehová. Temos vários versículos aí mostrando para a gente que é possível encontrar esse nome divino, tá? Como Yehová. Agora, depois, na Idade Média, um estudioso sugeriu que o nome divino deveria ser Yahweh ou Yahvé. Embora ele sugeriu essa pronúncia, nos textos massoréticos em hebraico, nós não encontramos nenhuma vez esse nome. Tá? Nós encontramos Yehová, mas nenhuma vez encontra-se Yahweh ou Yahvé. Bom, então, entre os acadêmicos é muito popular essa pronúncia, mas nos textos bíblicos hebraicos massoréticos, mais de 1000 deles encontra-se Yehová, não se encontrou nenhuma vez Yahvé. Nós respeitamos outras pronúncias de outros países? Sim, nós respeitamos. Mas é importante perceber que em hebraico, no texto do Códice de Alepo, se encontra 206 vezes Yehová, o texto Leningrado, 263 vezes Yehová. Tá? E uma boa tradução para a língua portuguesa é o nome divino Jeová. Nós vocalizamos Jeová. E por que nós podemos dizer que é uma boa tradução? Porque Deus aceita a adoração em todas as línguas. Em Apocalipse diz que as boas novas serão pregadas toda tribo, nação, povo e língua. E isso inclui a língua portuguesa. Nós respeitamos que em outros países
As pessoas falam Yahvé, outras falam Javé. Tudo bem, não tem problema. Nós respeitamos essas outras vocalizações. Mas é importante perceber que Yahvé não ocorre no texto hebraico massorético. E argumentos depreciativos quanto à vocalização do nome divino Jeová pode vir da falta de conhecimento ou às vezes porque não gostam da religião. Mas podem também ser equívocos, inclusive desrespeitosos. Bom? Então, o nome divino em hebraico, ele ocorre nos manuscritos massoréticos e também sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas cópias em hebraico, cópias tardias, também sobreviveram, tá bom? Nós temos aí um exemplo, o EBR VAT 530 PT1, que é o fragmento de Lucas. Ali menciona o nome divino 11 vezes e Jeová grafado corretamente, tá? E sabemos que Jesus, ele é o principal interessado em honrar o nome do Pai. Ele lia as Escrituras. Nós temos um exemplo aí de preservação do nome divino em hebraico, como nessa Bíblia Poliglota de Nuremberg. Ela foi produzida em 12 idiomas, tá? E ela preserva também o texto hebraico. Inclusive, no Novo Testamento, encontramos o nome divino preservado mais de 200 vezes. O próprio Jesus mencionou o nome do Pai textualmente mais de 19 vezes. Inclusive, ali em Lucas, ele relata quando ele leu o livro de Isaías, quando ele disse: Ruach Adonai Yehová Alai. O Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim. Então, Jesus Cristo continua ali mostrando que ele está sendo ungido para ajudar, para pregar as boas novas às pessoas, fazer a vontade de Deus. Foi isso que ele fez, né? E assim, Jesus hoje é um rei poderoso no céu e ele está interessado que o nome do Pai continue sendo honrado. Então, quando nós consultamos uma poliglota como essa, percebemos que o nome divino está devidamente preservado. Bom, essas foram as referências que nós trouxemos para vocês, que vocês poderão também verificar pessoalmente, tá? E tudo isso no intuito de aumentar o nosso conhecimento, a nossa devoção, nosso respeito e admiração pelo nosso grandioso Deus, que é Jeová, né? Em hebraico, Yehová. Mas ele com certeza aceita a adoração de homens e mulheres sinceros em todos os países, todas as línguas. Nós desejamos que esse conhecimento influencie ainda mais a sua fé e possa abençoar a sua família. Tá bom? Agradecemos aqui a atenção de todos, o espaço, e desejamos que fiquem com as bênçãos de Jeová Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até uma próxima.